Olá pessoal, nesta aula eu quero te ensinar sobre as notas do violão. As notas, as cordas soltas e as cordas presas, ou seja, todas as notas que abrangem o violão, certo? Inicialmente a gente aprende sobre as notas musicais. Quais são as notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, entendendo a continuidade do som, a continuidade dessa sequência de notas que na verdade é uma sequência de intervalos quando a gente chama de escala. Aí sim, a gente aprende a escala de dó. Você que ainda não aprendeu a escala de dó, tem uma aula aqui no canal, né, a aula teórica que eu falo sobre a escala de dó. Eu faço umas aplicações também, certo? De forma prática, você pode ver aí. Então você que ainda não assistiu, assista a aula sobre intervalos musicais, a aula sobre a escala de dó maior, né, a escala maior e a escala cromática, né? Você sabendo essas informações sobre a escala e intervalos, você vai entender isso aqui tranquilamente. Mas primeiramente você tem que ver sobre a escala maior, certo? Veja sobre intervalos, escala maior, escala cromática, certo? Então é o seguinte. Primeiramente, você pode ver aqui as cordas, né, que eu escrevi. Considerando aqui o violão está iniciando aqui, ok? Vou mostrar aqui para vocês no desenho, né? O violão está nessa posição aqui, ó. Qualquer dúvida aí, alguém pode ter alguma dúvida em relação à posição, certo? O violão está nessa posição aqui, ok? Nessa posição o violão tá, então tá tranquilo aí, né? Conforme essa ordem aqui, o violão nessa posição. Sendo que para cá, né, a região vai ficando, acontecendo o que? Os sons vão ficando mais agudos, porque aqui você vai caminhando aqui na corda em direção à boca do violão, né? Ou seja, numa região para cá assim, ó, você vai caminhando, né? Assim, ó. Não é isso? E aqui você percebe o quê? Que cada vez mais que você vai caminhando na corda aqui, ó, os sons vão ficando mais agudos. Então, quando você caminha aqui em direção à boca do violão, né, de cá para cá, significa que os sons vão ficando mais agudos, ou seja, vai subindo uma sequência, uma escala em cada corda. E é isso que eu estou falando agora. Sobre a escala do violão, né? Que na verdade, quando você aprende a escala maior, a escala de dó maior, depois adiciona os acidentes musicais que são sustenidos em bemol, você já pode aplicar no braço e já conhece de forma tranquila todas as notas do braço. Veja lá o vídeo que eu postei aí, certo? Você que ainda não assistiu. Então, eu falo lá também sobre a continuidade das notas da escala, certo? Primeiramente, essas notas aqui, o que significa? Isso aqui significa a afinação do violão, corda solta, certo? Primeira corda Mi, segunda Si, terceira Sol, quarta Ré, quinta Lá e sexta Mi. De onde vem isso aqui? Isso, na verdade, ele vem da própria escala, né? Sendo que a primeira aqui mais aguda, né? E aí vai ficando mais grave. Sendo uma sequência em quartas, predominantemente em quartas. Vamos começar aqui da região mais grave. Escrevi aqui para você ver a nota mais grave, né? Como sendo esse Mi aqui. Essa nota Mi, olha para aqui, ok? Então Mi, você pode ver, se você contar aqui, ó. Aqui eu coloquei a sequência das notas musicais. Já estamos considerando aqui a escala, certo? A escala de Dó maior, ok? Então aqui, ó, se você contar aqui, você percebe que se você inicia da nota Mi, né? Que é essa nota aqui. E você conta 4 a partir do Mi, o Mi iniciando 1 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você conta 4, você tem a próxima nota da corda solta, que é a nota Lá. Então conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tem a nota Lá. Então isso aqui é chamado de quarta. Você tem uma quarta aqui, ó. Quarta. Porque você conta 4 a partir da nota que você está. Que no caso essa nota Mi, que estamos olhando para aqui agora. Ela. Então aqui, Mi, depois do Mi vem o Lá. Do Mi para chegar no Lá é uma quarta, porque você conta 4. Se você está no Lá, que é essa aqui, ó, que é a quinta corda, então você chegar no Ré, que é a que está logo abaixo, você conta 4 também. 1, 2, 3, 4. Então é uma quarta de novo. Quarta, ok? Se você está no Ré para chegar no Sol, você conta quanto? A partir do Ré. 1, 2, 3, 4. Também quarta. Ok? Se você está no Sol para chegar no Si, você conta 3. Então aqui você tem uma terça, ok? Então, se você está no Si para chegar no Mi, a partir do Si para chegar no Mi, conta 1, 2, 3, 4. Conta 4, então a quarta de novo. Então, você pode perceber o quê? Que o violão,
predominantemente ele é afinado em quartas, porque você pode perceber que predomina mais quartas. Então o que é quartas? É quando você conta 4 da nota que você está. Então fica fácil, né? Então você está aqui, ó, Mi, Fá, Sol, Lá, subindo a sequência, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Começando da região grave, ok? Que é a corda solta. Então o violão é afinado em quartas. Por que isso? Porque justamente foi criado isso para favorecer a sonoridade, né? Para favorecer uma determinada posição de acordes das escalas, para que dessa forma você toque de forma confortável, tendo uma posição da escala, né? Das escalas e o formato dos acordes de uma maneira conforme esse tipo de afinação, porque cada instrumento musical tem um tipo de afinação, né? Se você for para o cavaquinho, o violino, e cada um tem uma forma de afinar as cordas, né? Essa é a afinação padrão do violão, ok? E sabendo disso, o que você vai fazer agora? Você só vai, sabendo dessa nota inicial, você só vai ir subindo a escala em cada corda. É isso que a gente viu numa aula aí que eu falei sobre a continuidade das notas. E a gente vai aplicar aqui, eu vou mostrar para você. Eu vou apagar essa parte aqui de cima. E agora, o que a gente vai aplicar em cada corda é o que? A continuidade das notas. Então, agora aqui a gente vai fazer o que? Eu numerei aqui, você pode ver que eu numerei aqui cada casa, né? Porque aqui, temos aqui até a 12ª casa, que na verdade é a ideia geral do braço completo do violão. Porque a partir da 12ª você repete todas as notas, que eu vou mostrar logo mais, certo? Então vamos lá. Agora eu vou escrever aqui para vocês, para você ver a escala, né? Posso começar com qualquer nota da escala, vou começar com a nota Dó, Dó, Ré, Mi. Quando for Mi para Fá, que dá meio tom, vou colocar uma nota perto da outra, ok? Fá, Sol, Lá, Si, Si aqui, né? Si e Dó, meio tom, Si para Dó. Então você tem a escala de Dó maior, né? Como aqui, sendo que meio tom da terceira para a quarta, meio tom, né? No caso aqui é do Mi para o Fá e sétima para a oitava, que é do Si para o Dó. Considerando que está numerado aqui, ok? Não precisa numerar, você já sabe a escala de Dó maior, né? Meio tom, a forma da escala maior. Meio tom do Mi para Fá e Si para Dó, sabendo que existe o que aqui, entre as notas naturais, existe aqui os acidentes musicais, sustenido e bemol, né? Que, por exemplo, aqui o Dó sustenido, o Ré bemol, conforme a escala cromática, né? Que quando a gente aplica aqui todas as notas, todos os acidentes musicais, sustenido e bemol, a gente já tem escala cromática, como a gente já viu na aula, né? Então a gente vai fazer o que aqui agora? A gente vai aplicar primeiramente as notas naturais, entendeu? Então é bem tranquilo aqui, ó. Vamos começar aqui da primeira corda, mais aguda, né? Mi, aí você olha aqui, sabendo que dessa região do Mi para cá, ó, a gente vai subindo, ok? Por que isso? Porque você vai subindo a escala, né? Claro que aqui a gente está subindo para lá, considerando por causa da escrita do português, né? Para cá está subindo, né? Subindo porque está indo para a região da escala mais aguda, cada vez mais aguda. Mas como a gente está considerando o violão, né, nessa posição aqui, né? Como eu falei, você vai subindo em cada corda quando você vai caminhando na corda em direção à boca do violão. É bem simples assim. Então aqui você, ó, começando da nota Mi, você vai subir. Aí você tem que saber o seguinte, que o meio tom aqui, a distância de meio tom significa o quê? Se você está numa casa e se você pressiona aqui, por exemplo, pressiona na casa seguinte, quando você pula uma casa, você tem uma distância de um tom. Eu vou mostrar aqui no violão para você perceber claramente o que é um tom, o que é essa distância de um tom aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo qualquer aqui, você toca essa corda aqui, certo? Essa nota aqui. E se eu pular uma casa, tem uma distância aqui de um tom. Então quando você pula uma casa, olha aqui claramente, quando você pula uma casa, você tem uma distância de um tom. Quando você vai na casa seguinte, você tem a distância de meio tom. Isso vale para qualquer região do braço, aqui, por exemplo, aqui, ó. Qualquer casa, tanto a ordem ascendente de subida quanto a de descida, você tem, nesse caso aqui, ó, quando pula uma casa, ó, uma casa
faltando aqui no centro, faltando pressionar, pulou uma casa, você tem a distância de um intervalo, né, de um tom. Quando você vai na casa seguinte, tá aqui nessa casa e vai para a casa seguinte, você tem um intervalo de quantos tons? De meio tom. Então, quando você tanto a subida quanto a descida é meio tom. Então, quando você está numa casa e vai para a próxima casa, né, esse som aqui que você ouve, né, em relação a essa distância dos dedos aqui, você tem meio tom. Isso vale para o início aqui da mesma forma. Se você toca, por exemplo, essa corda Mi aqui solta e pressiona na primeira casa, você tem a distância em relação a um som que você está tocando. Lembra que tem um som de referência, por exemplo, essa nota Mi aqui, né? A primeira corda solta, Mi. Eu toco a corda Mi e depois eu pressiono na primeira casa. Tem uma distância, um intervalo de meio tom. Por quê? Porque eu toquei a corda solta Mi e fui tocar na casa seguinte. Pressionei a casa seguinte, né? Então você tem a distância de meio tom. Se eu tocar a nota Mi, tendo a nota Mi como referência, claro, né? Toquei a nota Mi, primeira corda, e pulei a primeira casa. Já não vou tocar a primeira casa, vou tocar aqui a segunda. Ficou um espaço aqui da primeira casa que eu não toquei. Toca a primeira corda solta, depois pressiono o dedo aqui na segunda casa aqui. Então aqui eu fiz o que agora aqui? Eu pulei uma casa, certo? Quando você pula uma casa, você faz esse intervalo, essa distância de um tom. Repetindo aqui para você perceber outros locais aqui. Eu estou aqui nessa casa, por exemplo, e vou voltar aqui, ó. Toquei aqui e voltei. Observe que eu tenho como referência essa nota inicial aqui e vou voltar. Voltei quantos tons aqui? Voltei um tom porque pulei uma casa. Se eu tiver aqui, por exemplo, e vou voltar, tocando essa nota, vou voltar meio tom. Então só é descer para a casa seguinte. Então indo para a casa seguinte, por exemplo, aqui é meio tom. Quando pulo uma casa é um tom, beleza? E aí vale para assim sucessivamente. Se eu estou aqui, vou para aqui, por exemplo, aqui dessa nota, pulo para aqui, um tom. Se eu vou para a casa seguinte, agora daqui até aqui, veja aqui que eu pulei mais meio tom, então ficou um tom e meio. Repetindo, daqui até aqui, um tom. Vou adiantar mais uma casa aqui na frente. Então ficou aqui quantos tons? Um tom e meio. Vou aumentar mais uma. 2 tons, ok? Daqui até aqui, tendo como referência essa agora, a mesma. Daqui até aqui, meio tom. Daqui até aqui, um tom. Daqui até aqui, perceba de novo. Daqui até aqui, meio tom. Daqui até aqui, tá vendo? Daqui até aqui, pulou uma casa, um tom. Daqui até aqui, um tom e meio. Daqui até aqui, 2 tons. Ok? Daqui até aqui tem quantos tons? 1. Daqui até aqui, meio. Daqui até aqui, 1,5, ok? Um tom e meio, perceba. Um tom e meio aqui, ó. Daqui até aqui seria 1 tom e meio, aqui 2. Beleza? Sabendo disso, né? Porque essa é uma dúvida de algumas pessoas, né? Que me perguntam, já me perguntaram isso, qual a distância, o que é meio tom no violão, o que é um tom no violão, então é isso que eu falei agora, né? Sabendo disso, você aplica a sequência aqui no braço, certo? Vamos lá aplicar primeiro as notas naturais, depois a gente aplica os sustenidos e bemóis. Agora vamos. Iniciando do Mi aqui, você olha logo para a nota que você quer. Aqui o Mi, né? E vai subindo. Toda vez que for Mi para Fá meio tom, você vai para a casa seguinte, certo? Que é meio tom. Vou colocar aqui a distância, né? Vou colocar aqui os tons, né? Conforme a escala. Primeira para a segunda, Dó para o Ré, um tom. Ré para o Mi, um tom. Fá para o Sol, um tom. Sol para o Lá, um tom. Lá para o Si, um tom. Né? Só tem o meio tom aí do Mi para Fá, do Si para o Dó. Sabendo disso, você sabe que depois do Mi vem o Fá. Mi para Fá, meio tom. Aí você olha para casa, para a nota Mi aqui. Do Mi para Fá tem meio tom. Aí você vai para a casa seguinte, conforme a regra, né? Que eu falei agora. Mi para Fá tem meio tom, então meio tom você não pula uma casa, você vai para a casa seguinte, porque a distância de meio tom vai para a casa seguinte. Mi para Fá, meio tom, então aqui agora é Fá. Então você está subindo a sequência aqui, ok? Mi para Fá, subindo, ok? Porque do Mi vem o Fá. Depois do Fá vem o Sol, Fá para o Sol, um tom, ok? Fá para o Sol, tem quanto? Você caminha quantos tons do Fá para chegar no Sol? Um tom, então pula uma casa. Depois do Sol vem o Lá, Sol para o Lá, um tom, pula uma casa. Depois do Lá vem o Si, Lá para o Si, um tom, pula uma casa. Si para o Dó, meio tom. Si para o Dó, meio tom, vai na casa seguinte, que do Si para o Dó tem meio tom. E aí assim sucessivamente, Dó, Ré, Mi, ok? Fechou.
Veja que na 12ª casa você repete a mesma nota da corda solta aqui uma oitava acima. 8 notas dentro da escala, você repete novamente aqui a mesma nota na 12ª casa. E você faz o mesmo processo, você faz aqui. Você faz aqui, ó. Depois do Si vem o Dó, Si para Dó. Meio tom vai na casa seguinte, porque é meio tom. Então, Dó. Depois daqui vem o que? Depois do Dó. Vem um Ré, você vai subindo a escala aqui, ó. Só que pra cá que tá subindo, né? Tá ficando mais agudo, como eu falei agora há pouco. Depois do Dó vem um Ré. Então você só vai para a casa seguinte, só faz o meio tom quando você tá do Mi para o Fá, do Si para o Dó. Do Dó para o Ré, Ré para o Mi, Fá para o Sol para o Lá para o Si. Tudo aí você pode ver que é um tom. Só tem meio tom do Mi para o Fá, do Si para o Dó, você aplica aqui, ó. Você tá no Ré, depois do Ré vem o Mi, né? Mi para o Fá, meio tom, vai na casa seguinte. Depois do Fá vem o Sol. Depois do Sol vem o Lá. Si, né? Pronto, fechou essa corda. Aí você vai aqui para a terceira corda. Sol, depois do Sol vem o Lá, Sol para o Lá. Um tom, né? Segue, um tom pula uma casa, beleza? Lá, Si, Dó, Ré. Tá vendo? Mi, Fá, meio tom, né? Sol, ok? Você vai para a quarta corda agora, Ré. Depois do Ré vem o Mi, um tom, ok? Sempre você tem que ter em mente a questão da escala, da continuidade da escala. Então nada mais é do que a continuidade da escala em cada corda. Perceba isso, viu? Ré, Mi, começando do Ré, Ré, Mi, um tom. Depois do Mi vem o Fá, meio tom, né? Vem o Fá aqui. Depois vem o Sol, né? Sol, Lá, Si, Dó, meio tom, Ré, fechou. Aqui Lá, Si, começando do Lá vem o Si, né? Lembra que a escala tem um ciclo, eu posso continuar aqui, né? Até a região que eu quiser, né? O mais agudo possível, né? Conforme eu queira. Então aqui, ó, Si, Dó, meio tom, né? Aqui. Depois do Dó vem um Ré, Mi, Fá, meio tom, Mi para Fá, meio tom, Sol, Lá, certo? E aqui vai ser o que aqui? Vai repetir a corda de baixo, só que numa região mais grave, né? Aqui você tem o Mi, Mi, Fá, Fá. Repete porque se você pressiona aqui na mesma direção, você vai conseguir a mesma nota, porque se ela solta, se a corda Mi e a corda se a corda Mi da primeira e a corda Mi da sexta solta tem o mesmo som, porém estão em oitavas diferentes. Se você pressionar na mesma direção aqui, você também vai ter o mesmo som. Então, Mi, Mi, Fá, Fá, certo? Que a regra vai se repetir da mesma forma. Ok? Então aqui você tem o Sol, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Pronto. Ok? Agora eu vou adicionar os acidentes musicais, né? Que eu falei também já. Você que não viu, veja essa aula aí que eu falo sobre os acidentes musicais. Como eu disse, a escala cromática, os intervalos, escala cromática, escala maior, que eu falo principalmente da escala de Dó maior, que é essa escala aqui, né? E a gente adiciona o que aqui? Os sustenidos e os bemóis. Eu não vou escrever aqui, que eu já falei, certo? Eu vou simplesmente adicionar aqui, que é bem fácil, né? Que são as notas que estão entre as naturais aqui, no caso, né? Você tem Mi, você tem aqui Mi, Fá, né? Meio tom aqui. Vou melhorar aqui. Fá, né? E aqui você tem as notas enarmônicas, que são as notas que ela é apenas um som, se ouve apenas um som. Mas você tem dois nomes para esse som, certo? Um nome em relação à subida da nota, que é o sustenido, né? Quando eleva, é levar para cá, né? Tá subindo aqui, né? Então, aqui elevou, então o nome dela aqui chama o que? Fá sustenido. Vou pôr aqui, ó, pequeno, senão vai embolar. Vou pôr pequenininho aqui, ó, Fá sustenido. Ó, por causa desse Fá, né? Subiu, elevou meio tom, ficou sustenido. Olha para o Sol, volta, né? O sustenido sobe, né? Subiu meio tom, ficou sustenido. O nome dessa nota é Fá sustenido. Ou, se eu tiver aqui descer, ficou Sol bemol. Ok? Fá sustenido, Sol bemol. Essa nota, então é uma nota que tem dois nomes, ok? Apenas um som que você ouve aqui pressionando aqui, você ouve o Fá sustenido ou pode chamar também de Sol bemol.
em relação à subida de meio tom sustenido, Fá sustenido. Em relação à descida de meio tom, aqui você desce, ó, desce para a região grave, né? Sobe para a região aguda. Então aqui, ó, você repete essa mesma ideia para todos. Então vamos lá, como é que fica aqui? Sol subiu, Sol sustenido ou Lá bemol, certo? Aqui vai ser como? Lá, Lá sustenido ou Si bemol. Aqui, Dó sustenido ou Ré bemol. Aqui, Ré sustenido ou Mi bemol. A mesma ideia se repete, né? Fá, aqui vai ficar o que? Lá, subiu meio tom, Lá sustenido ou Si bemol. Aqui, Dó, se para Dó tem meio tom, não precisa, né? Já tem meio tom direto, já está preenchido aqui as casas. Então aqui, ó, Dó sustenido aqui, ou voltou Ré, Ré bemol. Aqui vai ser Ré sustenido ou Mi bemol. Aqui, Fá sustenido ou Sol bemol. Tá vendo aí? Aqui é o Sol sustenido ou Lá bemol. Próxima corda aqui, Ré sustenido ou Mi bemol. Tranquilo, Ré subiu, Ré sustenido, Mi bemol desceu, Mi desceu, ficou Mi bemol, né? Aqui é o que? Fá sustenido ou Sol desceu, Sol bemol. Aqui, Sol sustenido ou Lá bemol, Lá sustenido ou Si bemol, Dó sustenido ou Ré bemol. Vamos para essa corda aqui, né? Terceira, Sol, Sol sustenido, o Lá bemol. Aqui, Lá sustenido ou Si bemol. Veja que as notas se repetem, porém em oitavas diferentes, né? Ou na mesma oitava, dependendo da posição. Aqui, Dó sustenido ou Ré bemol. Aqui, Ré sustenido ou Mi bemol. Aqui, Fá sustenido ou Sol bemol. Segunda corda aqui, Dó subiu, meio tom, Dó sustenido ou Ré bemol. Aqui, Ré sustenido ou Mi bemol. Fá sustenido ou Sol bemol. Sol sustenido, o Lá bemol. Aqui, Lá sustenido ou Si bemol. Essa corda primeira aqui, né? Mi, Fá. Depois é o que aqui? Você vai repetir o de cima, né? Fá subiu meio tom, Fá sustenido ou Sol bemol. Sol sustenido, o Lá bemol. Lá sustenido, o Si bemol. Dó sustenido, o Ré bemol. Aqui, Ré sustenido, o Mi bemol. Pronto. E você pode perceber aí o seguinte, que em uma sequência de notas, você tem 12 notas ao todo, né? Considerando toda a escala cromática, você tem 12 notas. Que são justamente, justamente a quantidade de casa, né? Conforme a quantidade de notas, da primeira até a 12ª. Ok? Então é isso aí. Isso aqui que falei para vocês é o que? São as notas do violão, né? As notas soltas aqui e as notas da corda presa, né? Lembrando que aqui, se você pressionar aqui, né? Você está tocando as cordas presas, não é isso? Então tranquilamente aqui, ó. Por exemplo, eu quero a nota Mi, corda solta aqui, né? Veja bem, a nota Mi aqui, ó. Corda solta, se eu pressionar aqui, tem uma nota Fá, ó. Aqui é Fá, certo? Se eu quiser a nota Fá sustenido, tem aqui, né? O Fá sustenido, o Sol bemol aqui. Então aqui você já sabe, né? As cordas soltas e as cordas presas. Para você fixar esse assunto, você tem que fazer várias vezes. É importante que você faça esse braço completo várias vezes, certo?
para você memorizar mais fácil. E com o uso também você vai memorizar mais rápido também, aplicando, né? Veja aqui, ó. Agora você pode perceber isso, né? Que existem as notas soltas e as notas presas, que são as outras notas, né? Você pode perceber que as notas se repetem, como eu falei, em oitava diferente. Né? Isso é muito importante porque você consegue fazer a escala, né? Fazer acordes em mais de uma posição. Você pode fazer um solo aqui, pode fazer o solo aqui na região ou na região mais aguda. Isso significa que você tem uma grande possibilidade aí de regiões. Essa é a importância, né, dessa repetição de notas em várias posições. Então é isso aí. Por hoje é só. Se você gostou dessa aula, compartilhe aí com seus amigos se gostam de música. Ative o sininho aí de notificações para você receber novidades, ficar informado sobre novos vídeos que eu postar aqui no canal. Vou deixar aqui abaixo também o meu Instagram. Você pode perguntar, fica à vontade. Qualquer dúvida aí. Valeu aí, até mais. Tchau.